Olá, eu sou a Sandy. Consequentemente, eu sou o Júnior. Respectivamente, Sara e Kim. Ou Sandy Júnior. E a gente convida você para ir assistir agora com a gente O making off do nosso filme. para dar uma volta aí pelos bastidores de Aquária. Saber como tudo aconteceu. Você Consegue esperar? A gente está numa fase muito legal do cinema brasileiro, muito legal isso, assim, tá ganhando mais respeito, mais qualidade, tá crescendo, tá melhorando muito, e eu fico super contente, assim, como brasileira e como cinéfila que sou. Mas eu tenho que falar que Aquária é um filme muito especial, sim, porque ele é diferente. Cheio de efeitos, cheio de chroma key, coisa feita em pós-produção, e a gente não tem esse compromisso com a realidade. E, de um certo modo, a gente acabou trazendo uma coisa nova para o cinema nacional, uma coisa que não foi feita até agora. Um projeto inédito, ousado, absolutamente diferente de tudo aquilo que se vê no Brasil. Sempre tive vontade de fazer um filme, desde que eu era pequena, assim, eu gosto muito de atuar, pude exercer isso um pouco na TV, mas queria fazer cinema, não tinha feito ainda, assim, não como protagonista, então era um sonho nosso, assim, meu e meu irmão. Esse namoro surgiu, assim, de fazer o Aquária em 2000, quando a gente fez alguns trabalhos com a Flávia. O começo disso tudo foi uma experiência que eu tive com o Sandy Júnior há 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu dirigi um show deles que se transformou em DVD, 4 estações. Ficou uma impressão muito boa e naquela época já começamos a falar então de que se um dia houvesse um trabalho em cinema, a gente gostaria de trabalhar junto. E ela ligou pra gente, perguntou por telefone o que cada um queria que tivesse no seu filme, que gostava num filme. Aí a Sandy falou que gostava de romance, o jeito que ela gostava de direção, de linguagem, e eu também. Falei que gostava de ação, enfim, que gostava de comédia. Ela juntou tudo isso e escreveu junto com o Cláudio Galperin. Eles escreveram o Aquária e apresentaram pra gente em 2002. Um argumento, né, na verdade, era uma coisinha bem resumida, só pra gente ter uma ideia mesmo do que era o filme. E a gente se apaixonou na hora, assim, e aí surgiu o Aquária. Bem-vindos à Aquária. A grande curtição de ter desenvolvido esse mundo imaginário de Aquária com Cláudio foi justamente o fato de que as coisas não tinham nenhum precedente ou nenhum referencial. A gente tinha a pretensão de inventar um mundo, dotar esse mundo de regras e não traí-las ao longo da narrativa. Este mundo ficcional que a gente criou é o planeta Terra, num futuro remoto, onde a desertificação do planeta por conta de maus tratos com o meio ambiente faz com que a água seja o bem mais precioso que existe. Porque é um tema atual, é uma coisa assim real, a gente está passando por isso, é um fato. Se a gente não cuidar da água hoje, se a gente não preservar, não economizar e não fizer esse racionamento que é necessário, a gente vai estar daqui a 50 anos sem água mesmo. A gente acaba chamando atenção para isso, a gente fala muito diretamente com os jovens, a galera que
que vai cuidar do planeta daqui a alguns anos. É um toque bacana que dá para quem está assistindo. Eu não sei porque a gente conserta tanto esse elevador. Nem lembro a última vez que choveu. O Gaspar disse que vai chover logo. Ele vai gastar toda a água com ela. O filme é mais ou menos o seguinte. Eu faço o personagem que chama Kim, moro numa casa junto com o Gaspar e com o Guilherme. O Gaspar é como se fosse um irmão mais velho. Ele me criou porque eu perdi meus pais. O Kim perdeu os pais quando bebezinho. E a história desses 3 amigos que vivem no que sobrou de um povoado que foi saqueado por personagens chamados Saquas, que são saqueadores e que procuram água. E aí chega a Sara, que sou eu. É uma personagem meio misteriosa, ninguém sabe o que ela está fazendo ali. Ela chega e diz que está perdida, mas ninguém sabe se ela está perdida, ninguém sabe quem ela é. Uma mulher no meio de 3 homens, numa casa que é uma casa de homens. E ela chega, a gente começa a curtir, ela quebra a rotina deles, a vida deles vira do avesso com a chegada da Sara. E ela passa a conviver com aquelas pessoas e aprende a gostar de todo mundo aprende a gostar dela. E tem vários acontecimentos, várias surpresas, várias revelações aí. A gente começa a aceitar ela no grupo, a gente começa a gostar dela, até que a gente descobre um outro lado, uma coisa a mais que existe na Sara. E eu não vou contar mais, senão eu vou entregar o final do filme. Será que ela vai ficar morando aqui com a gente? Eu não ia achar ruim. Nem eu. Trabalhar junto foi muito difícil, né, Ju? Foi uma tarefa Realmente, assim, a gente não olha. está acostumado a trabalhar junto. Não, mas falando sério, foi um pouco diferente, porque era um filme, né? A gente estava atuando ali, interpretando outros personagens, né? Coisa que a gente não tinha feito ainda Era engraçado, junto. então quando eu olhava pra Sandy, na verdade, eu tinha que enxergar outra A pessoa. Sara, e eu olhava para o Kim. Eles são muito profissionais, muito sérios, muito concentrados e são pessoas muito agradáveis de trabalhar. Acho que a gente tem situações até absolutamente surpreendentes, algumas situações de densidade dramática de diálogo, de colocação de voz, de colocação de intenção, enfim, de uma vida interna do personagem. E, principalmente para eles, a dificuldade ainda é maior, porque as pessoas esperam aquela persona Sandy Júnior. Existe uma aura em torno desses irmãos. Cortou. Muito melhor, muito melhor. Só o sinalzinho que me atrapalhei com as duas. São ídolos populares da música e, de repente, eles se dispuseram a fazer um filme de ficção como atores, não como Sandy Júnior, mas como 2 atores, como eu, como Alexandre, ali a gente estamos como o Emílio Orciolo, como o Milton Gonçalves, que também está no filme. Aprendi muito com ela, aprendi muito com o Júnior. São universos absolutamente diferentes, eles são popstars, mas são atores. É bem diferente ser a Sandy, né, atuar como Sandy, que era o que eu fazia no programa, e atuar interpretando uma outra personagem. Fazer uma outra personagem te permite muito mais, né? Você pode voar por um outro universo, aí pode viajar bastante, inventar coisas, né? Criar e tudo. Mas tem que estar muito ligado também para você não sair desse personagem. Uma vez que você criou ele, ele existe. Então vamos ser fiel à personalidade dele, né? Do que você criou para ele. Foi bem interessante, que eu tive que parar para pensar na vida inteira do meu personagem. A partir da vida do Kim, eu criei a personalidade dele, criei tudo que passaria pela cabeça dele em cada situação que acontece no filme. Eu tentei dar o meu melhor, espero que tenha ficado bom. A Sandy e o Júnior são muito delicados e eles têm um ponto na interpretação muito interessante que eu procurei resgatar,
que é o exercício deles de intérpretes e de músicos. Para você cantar uma música, você tem que interpretar aquela música, você tem que sentir o que ela diz e tem que passar para os outros aquela mensagem. E o papel do ator é esse, é transmitir, é passar a verdade, é interpretar, né? Interpretar o que está ali escrito para ele. Foi muito interessante esse trabalho de músicos, de cantores que também interpretam, que também lidam com as emoções, de isso ser passado por uma personagem, ser passado por uma ação dramática. Acho que foi um grande exercício que eles fizeram. Muitos anos se passaram, até que uma jovem apaixonada em segredo pelo filho de Sarkis chegasse naquela hora da tarde. Guilherme, que foi? É a tua vez, Sara. Minha vez do quê? É a tua vez. Minha vez que eu já nem lembro. Se eu pudesse libertar a luz que existe em seu olhar, do frio dessa solidão sem fim. A Sara é uma pessoa forte, ela é uma guerreira, muito determinada, muito forte, muito corajosa. E eu acho que isso é o que ela tem de parecido comigo, assim, porque eu sou bem determinada, sabe? Eu vou atrás mesmo do que eu quero, não desisto. E ela também. Sandy tem um personagem totalmente diferente do que as pessoas imaginam ou imaginariam que seria um personagem para ela. Ela não é a menina boazinha, inofensiva. Muito pelo contrário, ela retrata um personagem que tem um vigor físico, que tem uma característica física de poder, de power, de energia muito diferente da característica dela. A gente teve situações interessantes onde eu precisava que a Sandy subisse a voz, onde ela se colocasse de uma maneira muito diferente da Sandy que a gente conhece, muito diferente dela, da índole da Sandy mesmo como pessoa. Sumiu o cilindro de água. Você tem certeza? Tenho. Tem alguma ideia de onde ele foi parar, Sara? O que você está querendo dizer com isso, Gaspar? Você ouviu muito bem. O que é que você fez com o cilindro de água? Ela não pegou nada, Gaspar. Você vive errando a conta, Gaspar. Ninguém me acusa desse jeito. Eu acuso. Eu e o Kim, meu personagem, a gente tem uma coisa em comum, que é a paixão pela música. O Kim é um arauto, ele é alegre, ele é, de alguma maneira, ele conduz muitas vezes a ação, mas que está passando por aquela fase onde ele tem um foco muito grande, que é a adoração dele por música. A gente queria, de alguma maneira, buscar aquela fase na vida do jovem adolescente ou do pré-adulto, quando ele se fixa em alguma coisa e fica quase que enfiado naquilo. E no caso do Kim, e o Gaspar fala isso para ele só pensa na sua música, só pensa na sua música, existem outras coisas para pensar e ele está completamente ligado nisso. Seria muito fácil a pessoa chegar no cinema, olhar a cena e enxergar o Júnior ali, entendeu? Porque mexe com música, é um cara que está sempre fazendo piada, falando bastante. Então eu tive que trabalhar pesado, assim, eu tentei muito diferenciar o Kim de mim, porque senão seria muito fácil de confundir os dois. Eu não quero que as pessoas olhem para a tela e me vejam, eu quero que elas vejam o Kim. Puxa, todo você. Boa noite, Kim. Bom, eu faço o Gaspar, que é um personagem misterioso, é o pater da casa, é o cara que cuida de todos os interesses da família. Ele está sempre trabalhando, né? Ele é um cara extremamente engenhoso, objetivo, funcional. Parte da irritação que o Gaspar tem com a Sara é porque ela acaba aproximando ele com uma limitação muito grande que ele tem, que é exercer o amor de uma maneira que ele nunca exerceu. O amor em relação a uma mulher. Porque ele faz isso, ele exerce um amor de irmão mais velho com o Kim, ele representa uma figura paterna para o Guile, mas em nenhum momento ele experimentou estar perto de uma mulher. Será que ela não vai mais embora? Ô, Sara, Não, minha avó. não sabia que sua avó tinha chegado. Muito engraçado você, hein? Que o Guilherme mais gosta de fazer amigos e brincar, né? Isso pode ter certeza. Ele foi super bem, tem um tempo
super bacana para comédia, que a gente precisava, o personagem dele, de certa forma, meio que encarregado das cenas engraçadas, assim. 7 anos, um poço de talento, um menino concentradíssimo, muito profissional, muito sério, com uma espontaneidade, muito expressivo, entendeu o trabalho de atuação, entendeu o personagem dele, entendeu de uma maneira assim até assustadora para uma criança dessa idade. Olhou, enxergou ela? Por que será que o Gaspar implica tanto com ela? Chegou. Conseguiu pescar sem o malto, Sara? Aí ela mostra, ó, isso. Aí você olha pra ele, né? Não é ela pra ela. E aí o que você fala? Será que ela vai ficar morando aqui com a gente? Eu não ia achar ruim. Nem eu. Já o Gaspar. E volta a olhar pra Sara no final. Muito melhor, esse olhinho pra ele tá bom. Trabalhar com o Indy foi super legal, acabou rolando até um clima entre a gente tá pensando em se casar o mês que vem. A Windy é uma figurinha, ela é toda artista, assim, é toda na dela. No começo ela super concentrada, ficava lá no set deitada na caminha dela, assim. Quem foi? Eu tinha que arrumar um sócio. O Pena foi fundamental para o nosso filme, ele me ensinou muito, aprendi muito com o Pena. No início do processo de preparação dos atores, que se dá antes das filmagens, eu procuro fazer um intenso trabalho de corpo e de respiração, porque eu acho que é nessa relação entre o corpo e a respiração que se dá a busca das emoções. Há uma memória corporal que precisa ser ativada. Num segundo momento, eu começo a fazer um trabalho de estudo mais detalhado do roteiro. Ainda no início, procurando imaginar, procurando criar um imaginário da personagem. Antes eu vou na alma da personagem, nas emoções que ela vive, e depois a gente passa para o texto, passa para os ensaios propriamente dito. A gente ensaiou por umas 2 semanas ou mais, assim, a gente ficou bastante tempo ensaiando, se preparando. Eu fiz aula de bumerangue para aprender a atirar o bumerangue, porque no momento em que eu pisasse no set, eu tinha que ser a Sara, eu tinha que ter aqueles gestos, eu tinha que falar daquele jeito, eu tinha que agir daquela maneira. Eu era a Sara, então eu tinha que me preparar antes mesmo, né? E o Pena fez uma coisa muito legal, assim, que ele pediu pra gente fazer um gráfico emocional. E aí ele trouxe essa ideia do gráfico emocional, que é a coisa da gente ter a linha emocional do personagem durante o filme. Todo filme bom, toda história boa, cada personagem tem a sua curva, tem o seu estado, assim. O Kim começa o filme de um jeito, com uma personalidade, ele termina de outro, mais maduro, mais... enfim. Então, toda essa curva, a gente desenhou, ele ensinou a gente, ele explicou como é que funcionava. Então, a gente desenhou conforme o filme, eu fiz numa cartolina, eu ia lendo cena por cena, e aí ia vendo o que acontecia com a emoção do Kim. Porque a gente filma fora de ordem, né? Isso é bem complicado, assim. Então, você tem que... Às vezes eu filmo a cena, sei lá, 55 hoje e a cena 54 daqui a 3 semanas. Então, você tem que lembrar a emoção que você estava sentindo naquele momento, o que era, como estava a tua personagem, como estava a tua emoção naquela cena, para poder ter uma coerência, para poder, né, ter uma coisa uniforme, uma coisa que, assim, uma coisa combinar com a outra e dar certinho. Então a gente faz reaquecimentos, buscando trazer no corpo, na respiração, aquela emoção e deixar o ator na temperatura exata de entrar em cena. Você sonha, Kim? Sonho. Você lembra deles quando você acorda? Uhum. Com que você sonha? Com fogo. Com aves de fogo. Talvez um dos maiores desafios para o roteiro fosse a questão da música. E a grande preocupação era poder fazer com que a música tivesse inserida na narrativa do filme, que não fosse
que nós não tivéssemos fazendo um musical dos anos 50, ou de repente para toda a narrativa e alguém canta alguma coisa. A gente quis colocar isso de uma maneira bem sutil, para não ficar forçado, assim, nós somos os personagens lá, mas eles não são cantores, eles cantam, eles têm a musicalidade, eles têm a música dentro deles, mas eles não são Sandy Júnior, eles não são, sabe, popstars. No caso do Kim, que é filho de um cara que era um luthier, que fazia instrumentos, a gente trouxe a música para dentro da história. A música é um elemento que acontece naturalmente na casa de Bartók. E acho que muito feliz, inclusive, é a brincadeira de fazer com que Sara, sendo visitante, aprenda a cantar, tome contato com a música pela primeira vez. A gente se deu o luxo de ter a Sandy numa cena aprendendo a cantar, até desafinando um pouquinho, que me levou algum tempo para conseguir fazer ela desafinar, porque ela é tão afinada, e é uma cena de uma delicadeza muito grande. A música Libertar, eu e o fizemos para o filme, assim, é uma música que meu irmão já tinha composto, ele tinha feito a melodia, e aí eu fiz a letra especialmente para o filme, eu fiz junto com meu pai, porque a gente queria que fosse o tema do grupo. Libertar, devolver ao mundo, libertar, conhecer o ser humano a fundo, libertar. O visual desse filme, né, é um visual proposto pela Flávia, que procurou integrar o trabalho do Tulé, do Fabinho, né, o figurinista, e o meu. Fui ficando cada vez mais empolgado, e ela também, porque aí eu comecei a fazer pesquisas num caminho que ela tinha orientado, que era em cima do trabalho do Enki Bilal, do Moebius, desse pessoal, desses ilustradores de quadrinhos, que viajam no futuro de uma forma bastante especial, né? E, a partir daí, a escolha, né, da paleta de cores do filme, dos enquadramentos e das luzes, a gente passou a construir isso. A ideia era recriar um mundo, então, a partir disso, tudo é possível. Isso deu uma liberdade muito grande para a gente na criação do desenho de todos os objetos com que eles lidam cotidianamente. Fiquei impressionada desde o começo, assim, porque foi tudo construído, é um mundo novo, é um universo diferente. Os copos, os pratos, a cama, a parede, o farol, tudo foi construído, foi tudo feito. Toda a ação ocorre em algum ambiente construído especialmente para ela. A gente não tem nenhuma locação que foi escolhida porque parecia aquilo que a gente queria. Não, a gente tinha muito claro o que a gente queria e a gente ia construir cada lugar desse, cada objeto, cada detalhe. A gente montou uma fábrica de cenários, com serralheiros, marceneiros, aderecistas, pintores. Projeto maior que eu já realizei na vida, sem dúvida nenhuma, em termos de tamanho. Estávamos falando de 170 pessoas, 2 unidades de câmera, 4 câmeras, às vezes 4 ou 5 cenários grandes, além do Atacama, quer dizer, um projeto de realmente muito fôlego. Acredito que bastante particular e até pioneiro no sentido da coragem. Ação. É uma carga pesada, assim, a galera trabalha bastante, a gente ralou bastante também, a gente parou praticamente 2 meses, a gente parou nossa vida para poder fazer o filme, e era assim, acordar cedinho, para estar lá 8 horas da manhã. Tinha que fazer maquiagem, tinha que fazer o cabelo, tinha que colocar o figurino, juntando tudo isso dava o quê? Umas 2 horas. Aí depois a gente ensaiava com o Pena, enquanto a galera estava montando ainda a cena, o estúdio e tal, o set, estavam preparando o set. Aí começava a filmar. Aí filma, faz uma tomada, faz outra, até ficar bom assim, pro cara do áudio, pro cara da luz, pro cara da câmera, pro cara do cenário, pra Flávia, pra diretora, pro Galperin, pra gente, né, pros atores. Tem que atender a todo mundo, ele tem que estar bom pra todo mundo. Aí a gente fala, ok, então vamos fazer mais uma pra garantir. E a galera virou uma família, assim, sabe? Todo mundo, a gente se divertia muito no set, fora do set, mas quando era pra trabalhar, era sério. Então foi muito legal por causa disso.
Teve uma cena que foi engraçada de fazer. É seu, vai. Agarrou o peixe no ar, saiu voando e atirou ele de lá de cima. Ah! Eu joguei 14 vezes. A gente fez 14 vezes a cena até conseguir, porque tinha que cair. A câmera era de cima, eu tinha que colocar a mão no lugar certo, ela tinha que cair na direção da minha boca, quer dizer, tinha a marcação da minha mão, só que aí ela tinha que cair na reta da minha boca, então eu tinha que colocar a boca embaixo, mas aí eu me escondia no quadro. Foi complicado demais. Agarrou o peixe no ar, saiu voando e atirou ele lá de cima. Lá de cima. E atirou ele lá de cima. Atirou ele lá de cima. Ah! Cima. Ah! De cima. Atirou ele lá de cima. Dentro da mochila da Sara. Quase que eu olhei pra câmera. Lá de cima. Dentro da mochila da Sara. Valeu. Esse cara é bom, hein? Acho que uma cena que foi mais complicadinha, assim, foi a da invasão dos Sacos, né? Porque foi dentro do farol, então é apertado, é pequeno, era muita gente, era, pô, cena de ação, né? Tinha que despencar a máquina de água lá de cima, tinha luta, tinha efeito especial, coisinha, foguinho caindo do teto. Ação, vai, Santana! Excelente a cena com Célia Janela, muito bom, vale essa e a primeira. Uma também que foi mais complicada foi a do furacão, do Arani. A gente teve que fazer tudo com um ventilador gigante, assim, ligado. Um não, né? Vários. E imagina fazer um furacão em cena. Então, e era era muita areia, então a gente engolia muita areia, a gente respirava muita areia e foi bem complicado. Assim, naquele dia a gente filmou até às 5 da manhã, inclusive foi o último dia de filmagem. Então a gente saiu de lá assim, né? Só pô, o cabelo ficou duro de areia. Rápido! A gente tem que chegar no abrigo de pedras. Vem. Eu não vou! Vem, Guilherme! O fato da gente ter que conviver com aquele fundo azul, interpretar, trabalhar, atuar ali, vendo, quer dizer, tentando imaginar uma paisagem numa parede azul, ou então qualquer outra coisa. Eu achei que fosse mais difícil, mas não foi tão difícil não, porque a gente já tinha que se concentrar muito pelo fato de estar atuando e principalmente no cinema. Então, a gente só tinha que ter uma imaginação fértil, assim, a Flávia contava que cada coisa ia estar em que lugar, a gente viu alguns planos, algumas coisas feitas no Chile. Nesses fundos azuis a gente vai, na verdade, sobrepor, a gente vai criar um sanduíche de imagem com as imagens que foram feitas no Chile. Quando a gente esteve no deserto, a gente captou várias imagens de céu, de montanhas, de fundos, até aleatórios muitas vezes, para poder, de alguma maneira, criar esse infinito que a gente não tem num estúdio de uma metragem limitada. Queria dizer que você atira muito bem teu bumerangue. É esse o seu jeito de dizer obrigado? Eu tô me esforçando. Gaspar! Sara! O Gork tá ficando pronto! Não existe nada comparável à sensação de você ver aquele trabalho pronto, sabe? Depois de tanta dedicação, tanto tempo filmando, tanto trabalho. Eu estou muito contente com tudo, a fotografia, o Lauro Escorel arrasou, o Tulé também arrasou na cenografia, o pessoal, todo mundo que trabalhou nesse filme deu o seu melhor. Dá orgulho, assim, sabe? É o nosso trabalho, é o nosso filme. Eu estou muito contente, muito realizada mesmo. Além de ser um trabalho, não é só o trabalho, é o sonho. Era o sonho que eu tinha de fazer esse longa-metragem, era o sonho de todo mundo que estava ali. Então, acho que o Aquária, ele é um filme para a família toda, né? É um filme que todos têm que se divertir. A grande magia desse projeto é a surpresa. Acho que o fator surpresa em Aquária
é um fator super importante. Acho que vai ser muito surpreendente também. Assim, eu fiquei muito surpresa. E um filme que eu tenho certeza vai ser um grande sucesso.